Olá, crianças, bom dia! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de ciências. Todo mundo pega o seu livro, abre e presta bastante atenção. E vamos começar? Hoje nós iremos falar sobre os problemas ambientais. O ser humano ele sempre busca melhoria das condições de vida, melhorias essas que às vezes prejudicam o meio ambiente. Quando falamos de problemas ambientais, estamos falando das agressões realizadas pelos homens ao meio ambiente. Essas agressões são de ordem política, econômica e cultural. Há muito tempo, os problemas ambientais brasileiros, principalmente a constante destruição das nossas reservas florestais, vêm sendo denunciados e são motivo de grande preocupação. Conhecendo os elementos que compõem o ambiente e a maneira como se relacionam, podem ser adotadas várias medidas para preservá-lo. E para preservar essa biodiversidade, é preciso, em primeiro lugar, que haja uma conscientização efetiva e responsável. Infelizmente, a sociedade ainda não absorveu a importância do meio ambiente para a sua sobrevivência. O grande dilema das sociedades modernas é conciliar o desenvolvimento tecnológico e a carência, cada vez maior, de recursos naturais. É importante lembrar que o meio ambiente é tudo que nos cerca: a água, o ar, o solo, a flora, a fauna e o homem, e precisamos preservá-lo para continuarmos existindo. Os impactos ambientais são as ações negativas geradas ao meio ambiente, originárias de ações humanas. Essas ações podem provocar diversos tipos de degradação ambiental, no solo, na água e na vegetação. É fundamental que cada segmento da sociedade, e em particular cada cidadão, tenha conhecimento dos problemas ambientais e participe de suas soluções. O ser humano vem buscando melhores condições de vida, então é necessário que as mudanças no habitat sejam estudadas e planejadas, de modo a garantir a preservação dos ambientes. Existem várias devastações ambientais. Vamos conhecer algumas. Desmatamento das florestas. O desmatamento é um dos mais graves problemas ambientais da atualidade. Além de devastar as florestas e os recursos naturais, compromete o equilíbrio do planeta, tendo como a primeira consequência a destruição da biodiversidade, podendo levar à extinção de muitas espécies de animais e vegetais. A fiscalização contra o desmatamento descontrolado e a fiscalização contra a retirada ilegal de produtos vegetais são medidas igualmente importantes. É necessário a pesca, a utilização comercial de espécies em extinção e, na época do defeso, reprodução. A erosão é outro grande problema causado pelo desmatamento, pois leva ao empobrecimento do solo devido ao carreamento dos nutrientes, tornando-o impróprio para a agricultura. Outra consequência da erosão é o assoreamento do rio. Os rios recebem fragmentos do solo que são trazidos pelas enxurradas, tornando-os mais rasos e contribuindo para o seu transbordamento e alagamento das áreas vizinhas, acarretando a morte de muitas espécies aquáticas. A extinção de nascentes acarreta a diminuição da temperatura, a proliferação de pragas e doenças e o aumento de gás carbônico na atmosfera, por meio das queimadas, que contribui para o efeito estufa. A erosão tem grande impacto no desequilíbrio ambiental da nossa flora e fauna. O efeito estufa é um dos impactos ambientais que tem sido a maior preocupação para o mundo. É o agravamento do efeito estufa. Ele está relacionado com o aquecimento global, levando a previsões assustadoras como o desaparecimento de cidades litorâneas devido ao derretimento do gelo dos polos e das montanhas e a consequente elevação do nível dos oceanos.
O efeito estufa é um fenômeno natural que ocorre em nosso planeta. É graças a ele que a Terra tem uma temperatura ideal para a existência da vida. O grande problema está no aumento do efeito estufa, ou seja, do calor da Terra. Esse desequilíbrio na composição atmosférica é provocado por grande quantidade de gases que têm a capacidade de absorver calor, como é o caso principalmente do dióxido de carbono, CO2. A queimada também libera na atmosfera gases que poluem o ar e prejudicam a saúde dos seres vivos. Um dos gases produzidos, o gás carbônico, contribui para aumentar a temperatura do planeta, o que pode provocar no futuro desequilíbrios ecológicos em todo o mundo. O próximo problema que nós vamos abordar será a destruição da camada de ozônio. A partir da década de 1930, surgiu, no meio industrial, um novo grupo de gases formado pela combinação de átomos de carbono, flúor e cloro. Ao contrário do que pensavam, esses gases que se revelavam um verdadeiro desastre. Eles começaram a se espalhar pela atmosfera e chegaram à estratosfera. Naquela camada da atmosfera, sob o efeito dos raios ultravioletas, os clorofluorcarbonetos, CFCs, se desintegram e liberam átomos de cloro. Estes, por sua vez, reagem às moléculas de ozônio, transformando-as em moléculas de oxigênio. Formam-se assim os chamados buracos na camada de ozônio, que na realidade não são buracos, e sim regiões em que a concentração de ozônio diminui e a camada fica mais fina. Os raios ultravioletas passam por esses buracos em maior quantidade. Esse excesso é o que tem causado nos seres humanos um aumento no número de casos de câncer de pele e de doença nos olhos, entre outros problemas. Os raios solares são extremamente necessários à manutenção da vida no nosso planeta. A do Sol é conhecida como UV e é essencial para a preservação do calor e a existência da vida. A destruição da camada de ozônio, localizada na atmosfera, é um dos problemas ambientais mais severos na atualidade. A camada de ozônio impede que os raios ultravioletas cheguem diretamente a nós. Sem a camada, os raios ultravioletas podem causar queimaduras, fotoalergias, envelhecimento cutâneo e outras doenças. Portanto, a camada de ozônio funciona como um filtro que regula os raios solares, absorvendo o excesso de radiação e deixando passar apenas a quantidade necessária para a vida na Terra e para não congelar o planeta. Na década de 1980, autoridades mundiais iniciaram uma verdadeira guerra para a preservação da camada de ozônio, e em 1987 foi assinado o Protocolo de Montreal. De acordo com esse tratado, todas as substâncias conhecidas por CFCs, clorofluorcarbonetos, não seriam mais produzidas em abundância. O uso desses gases já foi muito reduzido. Em aerosóis, na refrigeração e nos freezers domésticos, eles praticamente não são mais utilizados. Espera-se que, com o tempo, a camada de ozônio se regenere, pois o ozônio se forma constantemente a partir do oxigênio. No entanto, uma parte dos CFCs, já produzidos permanecerá ainda por longo tempo na atmosfera e continuará destruindo a camada de ozônio. Por isso, alguns cientistas acham que ela só estará totalmente recuperada por volta de 2050. A inversão térmica é um fenômeno meteorológico típico das grandes cidades, devido aos altos índices da poluição atmosférica. Esse fenômeno pode ocorrer no ano todo, sendo mais comum no inverno.
O ar frio é mais pesado que o ar quente. Devido a essa característica, o ar frio desce, localizando-se próximo à superfície terrestre, e o ar quente fica em camadas mais altas, impedindo a dispersão dos poluentes. A camada de ar quente formada funciona como uma capa cobrindo a Terra. Essa situação traz grandes problemas para a saúde da população, principalmente problemas respiratórios e de pele. Agora vamos resolver a atividade da página 168 a 170, que vocês irão fazer com a minha ajuda, tá bom? A primeira pergunta diz assim: marque a única afirmativa que define problemas ambientais. Vocês vão marcar a alternativa que diz: são agressões realizadas pela ação do homem ao meio ambiente. Segundo, complete as frases. Letra A. A primeira consequência do desmatamento é a destruição da biodiversidade, levando à extinção de muitas espécies. B. O efeito estufa está relacionado com o aquecimento global. C. A camada de ozônio impede que os raios ultravioletas cheguem diretamente a nós. E D. A inversão térmica é um fenômeno meteorológico provocado pelos altos índices de poluição atmosférica. Terceira questão. Escreva sim ou não. Os impactos ambientais são as atividades positivas geradas ao meio ambiente originárias de ações humanas. Não. O desmatamento é um dos mais graves problemas ambientais da atualidade. Sim. O homem é o principal agente que provoca o desequilíbrio ecológico. Sim. As florestas são ecossistemas que não apresentam grande diversidade. Não. O assoreamento do rio não traz nenhuma consequência para o ambiente. Os fatores provocam esse problema. Eu coloquei aí uma sugestão de resposta. Erosão é o processo de desgaste do solo provocado pela retirada da vegetação. Quinta questão. Baseando-se na definição de erosão, observe as imagens e marque com X a que está representando um processo de erosão. É a primeira imagem. Sexta questão diz assim: use o espaço abaixo para criar um pequeno texto alertando a população sobre os problemas ambientais. Essa questão é resposta pessoal. Sétima questão. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira. Número 1, efeito estufa. Efeito estufa está relacionado com o aquecimento global. 2, desmatamento. Provoca a destruição da biodiversidade. Terceiro, inversão térmica. É o fenômeno meteorológico que ocorre devido aos altos índices de poluição atmosférica. E quarto, camada de ozônio impede que os raios ultravioletas cheguem diretamente até nós. E a sequência ficará da seguinte forma: 3, 4, 1 e 2. Oitava questão. Justifique a afirmativa abaixo. A fiscalização contra o desmatamento e a fiscalização contra a retirada ilegal de produtos vegetais são medidas igualmente importantes. Você vai colocar se você acha que é sim ou se acha que não, e depois você vai justificar a sua resposta. Essa questão é resposta pessoal. Nona questão. Complete a frase com a alternativa correta. É importante lembrar que o meio ambiente é tudo que nos cerca: a água, o ar, o solo, a flora, a fauna e o homem. Agora, dando continuidade aos nossos estudos, nós vamos começar a falar sobre a reciclagem. A reciclagem é um conjunto de procedimentos que tem a finalidade de reaproveitar os detritos e reutilizá-los. Reciclar, recuperar, reduzir, reutilizar e repensar são os verbos de ordem para mantermos o bem-estar do nosso planeta, preservando o meio ambiente. Reduzir, reutilizar e reciclar. R de reutilizar. R de reduzir, perdão.
Diminuir a quantidade de lixo é, sem dúvida, reduzir o que consumimos. R de reutilizar. Reaproveitar o que consumimos antes de jogar fora. As embalagens plásticas, as latas e os vidros geralmente podem ser transformados em objetos de decoração. R de reciclar. A reciclagem permite uma diminuição da exploração dos recursos naturais e muitas vezes é um processo mais barato. Exemplo: reutilizar uma latinha de refrigerante para produzir outra tem um menor custo e uma menor produção de lixo do que fabricar a nova latinha a partir da matéria-prima retirada da natureza. Se não reciclarmos o lixo que produzimos, muito em breve não teremos mais espaço para a armazenagem de tantos detritos, pois muitos materiais demoram muito tempo para se decompor no meio ambiente. O vidro é o campeão quando o assunto é o tempo para se decompor. Ele pode levar mais de 10.000 anos para desaparecer. A reciclagem ajuda a tornar úteis materiais que se tornariam lixo ou que estão no lixo, pois com o reaproveitamento, esses materiais são usados como matéria-prima para a elaboração de novos produtos, como é o caso do papel, plástico, vidro e metal. Em alguns locais, encontramos recipientes que auxiliam na coleta seletiva. A reciclagem pode começar em casa, separando seu lixo e depositando em postos de coleta seletiva. As latas de lixo têm diferentes cores para que cada material seja depositado no local correto. Aí nós temos a vermelha para plástico, azul para material orgânico ou restos de vegetais e animais, e a amarela, que é para metal. Agora é com vocês a atividade de casa da páginas 173 e 174. Espero que tenham entendido. Beijos e até a próxima.